Salve, nação rubro-negra! O Real Madrid reafirmou sua supremacia no futebol ao vencer o Pachuca na final do Intercontinental. Foi uma atuação de gala, e o time merengue mostrou toda a sua força em competições internacionais. E quem brilhou mais uma vez? Vinícius Júnior. O craque não só foi decisivo na partida, como foi eleito o melhor jogador da final, mostrando por que é o grande nome do futebol mundial atualmente. É título para o Real Madrid e mais um troféu simbólico para o talento de Vini. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa conquista histórica. Não esqueçam de curtir, comentar e inscrever-se no canal. Valeu, até a próxima e vamos ao vídeo. Sim, foi muito fácil. Richarlison, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Boa noite, né? A você. Não, boa tarde ainda, 4h20, bem-vindo à Seleção. Tá antecipando, Isa? Eu tô no fuso horário do Catar. Bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Zeke, Jéssica, Eric. Cara, parabéns ao Madrid, mas também no dia de hoje é um dia muito especial para mim, né? Tá revivendo 2025, né? No dia 18 de dezembro. Conquistava um dos maiores títulos da minha carreira. 2015? 2005. 5, você falou 25. 25? Desculpa, 2005. Um dos maiores títulos da minha carreira, Mundial de Clubes pelo São Paulo. Então também é um dia de muita emoção estar revivendo esse momento. E sobre o jogo de hoje, a gente comentou ontem, né, Jéssica? Mas peraí, deixa eu te dar parabéns, cara. Que brasileiro ser campeão do mundo. Não é, a gente sabe o quanto é difícil nesse momento. Obrigado. E foi difícil, Rizek. Aquele jogo dificílimo, o Liverpool era praticamente imbatível, vinha de 12, 13 jogos, se eu não me engano, de invencibilidade, ganhando de todo mundo, ganhando tudo. Mas na nossa humildade, naquele ano, a gente conseguiu fazer um planejamento diferente, né? Porque naquela época a Libertadores terminava em julho, e aí o Paulo Autori, que era o nosso treinador na época, deixou o time titular fora do Campeonato Brasileiro, fez uma pré-temporada muito próxima, voltou a jogar o Brasileiro e chegou a todo vapor, diferente do Botafogo, chegou com a energia lá em cima e conseguiu jogar de igual pro Liverpool, e numa jogada maestral do Chulapa junto com o Mineiro, a gente conseguiu fazer o gol e vencer aquela partida. Mas o Madrid é isso. É esse time com esse quarteto mágico. Hoje, muito mais ofensivo do que o normal, né? Jogando só com Camavinga e com o Valverde, que, na minha opinião, é o diferencial desse time do Real Madrid nesse meio campo. Tanto é que ele participa das duas jogadas dos dois primeiros gols. Mas é um Real Madrid que eu não tinha dúvida nenhuma que, se colocasse um pouquinho da sua intensidade, venceria e venceria fácil. Você tocou num ponto importante, né? A série de fatores que levaram ao título do São Paulo, e eu vou estender também ao Inter em 2006 e ao Corinthians em 2012, que são os clubes brasileiros que conseguiram vencer o Mundial de Clubes nesse formato. Teve o Corinthians também em 2000, num formato um pouco diferente, o Mundial realizado aqui no nosso país. Mas nesse tipo de formato, né, que a gente tem até hoje, o que houve de comum a São Paulo 2005, Internacional 2006 e Corinthians 2012, é que a Libertadores acabava no primeiro semestre, e aí os clubes meio que largavam o Campeonato Brasileiro, usavam o Campeonato Brasileiro para fazer testes, manter os jogadores em atividade, pensando só em Mundial. Chegavam lá inteiros, apesar de ser fim de temporada pra gente, mas chegavam bem mais inteiros. E aí você tinha muito tempo para criar uma estratégia, um plano de jogo, sem falar que eu acho que a diferença era menor também do que é hoje. Que praticamente é o que o Pachuca fez, né? Que o Campeonato Mexicano não tem descenso, ninguém cai. Então o Pachuca abriu mão do Campeonato Mexicano, porque também não cairia, nem venceria. Teve a possibilidade de contratar, de fazer esse time ficar mais homogêneo, começou a se preparar um mês antes, chegou uma semana antes em Doha, e aí a gente vê a diferença, que tecnicamente não é um time brilhante, mas fisicamente passou por cima do Botafogo, fez um jogo muito parelho com o Al-Ahly e chegou e fez 15, 20 minutos muito bom diante do time do Real Madrid. Mas mesmo com todas essas compensações que você disse, Rogério Ceni, Kleber e Cássio foram os melhores jogadores na final, o que só mostra que mesmo com uma diferença mais curta, a gente ainda tem um oceano Atlântico de diferença pro europeu. Nós sabíamos que tinha que fazer jogo mais que perfeito. E dentro desse jogo mais que perfeito, o Rogério Ceni tinha que ser o melhor em campo. Claro. E foi o que aconteceu. Claro. Não tem como você comparar. Infelizmente, mesmo que naquela época, como o Rizek falou, não era tão diferente o nível, né, dos sul-americanos com os europeus, mas era muito diferente ainda.
Hoje a diferença é maior ainda. Mas naquela época, se o São Paulo não fizesse o jogo perfeito como fez e não tivesse o Rogério Ceni numa noite inspirada, com certeza a gente não venceria o título. Sem dúvida. Vamos rodar os melhores momentos para a gente relembrar o que a Jéssica chamou aqui como de um começo... É surpreendente do Pachuca. Realmente, os primeiros 30 minutos, falou, será que vai dar jogo? O Pachuca, nos primeiros 30 minutos, teve uma atuação bem digna. Finalizou, criou jogadas, foi além do que eu imaginava. Aliás, assim, eu achei digna a atuação do Pachuca o jogo inteiro. É que o abismo é muito grande. Sim. Mas nos primeiros 30 minutos, até deu uma esperança. Olha, esse ano pode ser que tenha jogo, hein? Mas durou pouco. Não, durou pouco. O Real tava espaçado em campo. Estava esperando encaixar um contra-ataque, abrir mão da posse da bola. O Real é assim, né? Ele se adapta muito ao adversário. Gente, é difícil com esse quarteto, com esse quinteto, com os jogadores como o Rodrigo que a gente tá vendo. Golaço, absurdo. Que golaço. Absurdo. Absurdo. Que golaço. Muita qualidade, né? E de um dos raros momentos que ele veio por dentro na partida, né? Porque quem ocupa essa posição é o Bellingham, né? Ele tava jogando um pouquinho mais aberto pelo lado direito, né? Sim. E aí ele recebe essa bola por dentro e faz o que ele fez com tanta naturalidade. Eu não entendi por que o VAR chamou, cara. Sinceramente. O Bellingham ali, ó. Não, sim, beleza. Mas assim. Atrapalha a visão do. Atrapalha onde? Porque se o Bellingham atrapalha a visão ali, pro VAR ter chamado, qualquer jogador então na frente da linha da bola vai atrapalhar a visão. Exato. Eu penso assim, tira o Bellingham dali, o goleiro chegaria nessa bola? Não, então. Pra que perder tempo com isso? Só pra dizer que tinha VAR no Mundial. Pronto. Agora, assim, a gente tem que sempre trazer pra nossa realidade um pouquinho as coisas, né? A cada atuação do Vini no Real Madrid, que a gente vê, do Rodrigo, eu acho que joga uma pressão em cima do Dorival, né? Por que a gente não consegue ver esse futebol solto, leve, criativo com a camisa da seleção brasileira? Alguma coisa acontece e a gente precisa descobrir rapidamente por que esses encaixes não acontecem aqui na seleção brasileira. Alguém pode dizer, mas não tem o Mbappé, mas não tem o Bellingham. Ok, mas a gente tem jogadores que são capazes de fazer essa coisa andar, da coisa funcionar. Pô, a gente precisa ver o Rodrigo solto, assim, a gente precisa ver o Vini solto, feliz, alegre, jogando na seleção brasileira. Não sei, às vezes, nesses últimos tempos, vendo o Vini jogar na seleção, eu sinto o Vini pesado, assim, com uma carga pesada, precisando, quase não sorrir em campo com a camisa da seleção, sabe? Eu acho que isso é um desafio agora para 2025, para o Dorival, para a comissão dele, já na primeira data FIFA, em março. A gente precisa ver esses caras felizes com a camisa da seleção. Eu acho seu questionamento fundamental. E eu opino que tem um pouco das duas coisas. O Real Madrid é melhor que a seleção brasileira. No entorno, né? E aí é a responsabilidade do Dorival. E acho que aumenta a pressão mesmo, quando a gente vê os craques jogando dessa maneira pelos clubes. Jéssica, e esse é o diferencial do treinador de uma seleção tão poderosa quanto a do Brasil. É ele saber potencializar individualmente esses jogadores que nos seus clubes fazem o que fazem, no caso o Vini, né? Ele saber... E assim, modéstia à parte, na minha humilde opinião, é eu chegar para ele e falar, Vini... O que precisa? Eu posso te ajudar onde? Você quer o que? Mais espaço? Você quer mais liberdade? O que eu posso te ajudar? Claro, dentro de um contexto para que também não fuja daquilo, só depender daquilo que é o Vini. Mas dentro daquilo que a gente está vendo dentro do Real Madrid, que fez o Vini ser o melhor do mundo, que fez o Vini ser o melhor no jogo de hoje, na final, ele tem que ter essa conversa franca. Porque não pode ter tanta diferença, Isaac. Por mais que o entorno, às vezes, não é tão potencializado como o entorno do Real Madrid. Mas não dá pra gente ver um Vini, como o Eric falou, pesado. Um Vini com peso muito grande na seleção brasileira, tão diferente do Vini do clube. Você vê, na seleção, às vezes, a gente vê o Vini fazer uma jogada que ele faz 10 vezes no Real Madrid durante um jogo. E às vezes na seleção é uma por cada tempo. Esse é o Vini do Real Madrid. Aí acabou, não tem mais o Vini do Real Madrid. Cara, ele nunca perdeu um pênalti pelo Real Madrid. Ele é um excelente batedor de pênalti no Real Madrid e ele perdeu pela seleção agora nas eliminatórias. É só para dar mais um exemplo, né? Não quero crucificar quem na seleção, não. E o pior, daqui a pouco a gente vai rodar a história do Vini na seleção. Na minha opinião, até a Copa do Mundo, né, contra o Chile no Maracanã, ele faz uma Copa do Mundo positiva. Qatar, na dúvida se o Vini seria ou não titular. Eu lembro disso. Sim. Ele faz uma Copa do Mundo positiva, não foi brilhante, mas foi positiva para mim à frente da seleção. E aí o pós-Copa... Sido incrível pra mim, né? Ontem recebi o prêmio de melhor jogador do mundo e hoje poder chegar aqui, ganhar e ser coroado também o melhor da partida depois de tudo que eu fiz, né? Todo mundo sabe que eu vim de baixo, vim de São Gonçalo,
onde eu falei ontem, né, que a pobreza e o crime andam lado a lado, e eu poder ter a oportunidade de representar todos os brasileiros, representar todas as crianças que lutam para um dia chegar até aqui. Eu sempre falo que é possível, porque eu batalhei muito junto com a minha família, acreditando neles, acreditando nos meus companheiros, acreditando em todas as pessoas do clube que estão no dia a dia do meu lado, e que eles sim sabem quem realmente é o Vini Júnior, porque muitas vezes falavam que eu até não ia vestir a camisa do Real Madrid, que eu não ia poder fazer tantos gols, e eu nunca respondi ninguém, sempre provei o contrário dentro do campo e fazendo grandes coisas junto com os meus companheiros, que é sempre o mais importante. Quando você deitou no hotel e olhou para o lado, a taça de melhor do mundo estava ali, o que passou pela sua cabeça? Que tudo que os meus pais, os meus companheiros, o Mr. Ancelotti, todos os treinadores que passaram pela minha carreira, foi um bom trabalho, escutar todos eles e ser resiliente, porque não foi fácil chegar até aqui, não vai ser fácil a luta que eu levo, porque às vezes pode custar prêmios, mas minha luta é muito maior do que os prêmios, muito maior do que qualquer outra coisa, é sempre ajudar aos mais jovens e as pessoas que não têm voz. E no momento em que o futebol brasileiro vem sendo tão questionado mundialmente, a gente volta a ter um jogador nessa posição. Simbolicamente, isso é importante para o futebol brasileiro, mostrar que ainda é muito grande, muito forte. Claro, o Brasil sempre tem que estar no topo, e a gente está trabalhando e fazendo de tudo para no próximo ano, 2026, né? Se Deus quiser, a gente possa trazer a Copa de novo pra gente. Claro que é um trabalho longo, um trabalho difícil, mas temos grandes jogadores jogando nas melhores ligas, jogando no Brasil, para fazer grandes coisas. Falando especificamente desse jogo, você faz uma linda jogada pro gol do Mbappé. Talvez alguém poderia questionar se você passaria para ele ou finalizaria. Fale sobre a jogada, sobre tudo que você fez e a decisão de passar para ele, como é que se desenrolou? Eu sempre vejo a melhor opção para quem pode finalizar a jogada. Eu até poderia chutar, mas seria um pouco mais difícil, então resolvi passar pro Kylian, que necessita muita... Você tá pedindo para cortar. Necessita muita confiança e está nos ajudando muito nesse início de temporada. Acho que foi uma boa jogada, né? Podemos sair daqui vitorioso, e agora eu tenho que cortar porque o mister quer falar um pouco também. Muito obrigado, Vini. Pra todo mundo. Valeu. Obrigado, Vini. Parabéns. Acho que foi uma boa jogada também, Vini. Foi uma boa jogada também. Baita de uma jogada. Ontem eu vi que você emocionou muito ao falar da premiação. E foi bonito o seu depoimento, não tá na área. Obrigado, Isaac. Assim, é a realidade das pessoas que passam pelo que eu passei, pelo que o Vini passou, pelo que os outros passaram. Perdão, Rick, eu tinha lote falando ao vivo. Muy importante, obviamente, creo que un entrenador tiene que compartir con los jugadores, con el club. Creo que este es un gran club, grandes jugadores. Entonces es más sencillo tener éxito en este club con estos jugadores que en otros sitios. Pero obviamente estoy feliz porque ganar los partidos nunca es tan sencillo. Siempre hay problemas que pueden salir. Creo que hoy no lo hemos empezado bien el partido. A poco hemos activado más los jugadores enfrente que han marcado la diferencia. Y ayer, cuando estábamos en la conferencia, los premios no estaban todavía entregues. Ahora con Vini, mejor del mundo, usted también. ¿Cómo es trabajar con un jugador como él? Usted habla siempre sobre la calidad, pero con Vini, pero es un jugador que para Brasil es mucho más do que apenas un futbolista. Siempre hace mucha importancia social. ¿Cómo es trabajar con alguien como él? Bueno, el talento no lo descubro yo, el talento lo ve todo el mundo, lo que todo el mundo no ve es su capacidad de estar focalizado y centrado en su trabajo y de seguir siendo humilde. También, si al día de hoy es el mejor jugador, ha sido elegido el mejor jugador del mundo. Él tiene esta capacidad de seguir siendo humilde, que es la llave de su éxito. Muchas gracias, mister. Este é Carlo Ancelotti. Muito bem. Rick, e aí, Isaac, como eu me emocionei ontem, é a questão de saber da onde eu vim, o que eu passei, porque muitas das pessoas não entendem que
quando a gente chega, e aí eu comentei hoje aqui na abertura sobre o título mundial de 2005, mas eu não cheguei em 2005, assim, pode vir, Rodrigo, vamos lá. Eu queria dar um tapa em você e que você depois explicasse qual é o significado da sua comemoração. Bom, primeiro, né, muito feliz com outro título com essa camiseta, podendo fazer mais um gol em final. Na verdade, foi uma jogada muito bonita, fui muito feliz ali no corte, depois na finalização. O Rudiger é sempre louco, ele sempre fica batendo em todo mundo nas comemorações, ele me deu um soco ali na hora, até fiquei meio tonto. Mas já estamos acostumados com ele. E a comemoração, quando eu era pequeno, eu gostava muito de WWE, e o John Cena era um dos meus heróis, assim, era um dos meus ídolos, e eu sempre, e de pequeno também, às vezes eu fazia essa comemoração, tipo, pra homenagear ele. E no jogo passado eu fiz um gol, fiz essa comemoração, falei com meus pais, com meus amigos que ia fazer isso, e ele repostou, né, no Instagram, eu fiquei muito feliz, falei, tem que fazer de novo. E aí foi por isso, porque ele é um dos meus ídolos de infância. Um fã de wrestling, de luta livre, então o Rodrigo hoje nocauteou mais um aqui, né? Sim, fico feliz, né, por mais esse dia, foi muito especial, sempre especial ganhar com essa camiseta. Tava perguntando pro Vini o significado de um brasileiro voltar a conquistar o posto de melhor do mundo, né? Pra geração de vocês, qual é o peso de finalmente o Brasil voltar a ter o melhor do mundo, e ainda mais você que convive diretamente com ele? Não, é muito importante, né? Muito legal também. Eu peguei o começo, assim, né, do Vini, desde o Brasil. A gente não chegou a jogar contra no profissional, só na base. E depois da chegada dele aqui também, ele chegou um ano antes, a gente sempre se falava. A gente viu toda a dificuldade, né, que a gente tem no começo, tudo que ele passou também. Então ele é um exemplo pra mim de superação, de tudo que ele passou, e hoje está se tornando o melhor jogador do mundo. Tô muito feliz, sempre me alegro pelas conquistas dos meus amigos, e como você falou, por conviver com ele todos os dias, ver todo o trabalho dele, ver ele recebendo esse prêmio foi um motivo de muita alegria para mim. E como é que é estar num clube que não cansa de ganhar títulos? Vocês não sobem o tempo todo ali para receber taças? É legal, né? Acho que a gente tem essa pressão aqui, que você tem que ganhar sempre, isso é bom, isso nos motiva, assim, isso nos dá um incentivo, né, pra sempre estar querendo mais, sempre estar querendo ganhar. Hoje ganhamos outro título, eu acho que já é meu 13º aqui, né, desde que eu cheguei, e quero continuar assim, quero ganhar muito mais. Essa camisa nos cobra isso, então quero seguir ganhando. Foram 2 gols, só uma última pergunta. Teve o seu gol que foi muito bonito, e a jogada do Vini, também vindo do Bellingham pro Vini, pro Mbappé, também. Qual foi a visão? Como é que se orquestra algo como aquilo ali? Eu acho que são jogadores de muita qualidade, né? Jogando juntos, jogando próximos, então sempre vai sair jogadas assim, jogadas bonitas. A do primeiro gol também foi muito bonita, depois do meu gol também. Como eu falei, jogadores muito bons, né? Que tem que estar sempre perto, sempre jogando junto, e hoje a gente foi feliz. E na hora que o pessoal reclamou da interferência do Bellingham ali, você chegou a pensar, um gol lindo desse não vai valer. O que você pensou? Eu tava falando com o centroavante deles, né? Com o Rondon, ele falou assim, não, porque o Bellingham passou na frente. Eu falei, mas um gol desse não pode anular, né? E aí ele falou, é verdade. Aí quando o juiz validou o gol, fiquei muito feliz. E, bom, foi um golaço, né? Parabéns, Rodrigo, muito obrigado. Obrigado. Valeu. Vou devolver pro Rick, agora vai, Rick. E aí é legal, Rizek, porque assim, você ser um representante de sonhos de crianças que me veem aqui, vem o Vinícius Júnior, vê o próprio Rodrigo na televisão conquistando grandes coisas. É motivo de muito orgulho, mas é motivo de muito trabalho, de muita resiliência, de muita voz, de muita pressão, de muito apoio familiar, de muito apoio de pessoas que estão sempre do seu lado, que acreditam em você, que no momento que você fraqueja, eles vão lá e te dão a mão para você voltar a sonhar, para você voltar a querer conquistar aquilo que você conquistou. Então, assim, é sempre bom ter exemplos como o Vini, é sempre bom ouvir o que o Vini fala, é sempre bom ter o Vini como brasileiro, porque ele é uma voz ativa, ele é um representante de muita coisa. Ele não é só o representante do futebol brasileiro na questão do jogo, da qualidade, daquilo que ele conquistou jogando com bola. Não, ele é muito mais que isso. Então, fazer parte disso, ver esse menino conquistar o que ele está conquistando, nas próprias palavras dele, saindo da onde ele saiu, estando muito do lado de coisas muito perigosas, que muitos também hoje também estão. Mas sabem que como ele venceu, eles também podem vencer. E muitas das vezes a gente não tem um apoio familiar. Mas você está perto de pessoas que possam contribuir
com você, falando assim, ó, esse caminho não é legal, vai para esse caminho aqui. Então, isso é você saber lidar com a sociedade, isso é você saber lidar e chegar onde ele chegou. Então, assim, para mim é motivo de muito orgulho e me emociono mesmo sem medo, porque realmente eu passei por muitas coisas, e o Vini também, como ele falou, mas o mais importante e a maior felicidade é saber que ele conquistou tudo isso, porque ele foi muito resiliente. Rick, eu queria propor uma reflexão sobre as muitas camadas que envolvem o jogador mais importante, não só o melhor, o mais importante do mundo, na minha opinião, que hoje é o Vinícius Júnior. A gente brasileiro está super feliz, orgulhoso de voltar a ter um jogador do nosso país melhor do mundo, não aconteceu desde 2007. Especialmente um cara tão legal como o Vinícius Júnior. Não conheço ninguém que não goste do Vinícius Júnior. Se tem alguém que não gosta, eu desconheço. E aí a gente brasileiro, especialmente... Tem muita gente invejosa. Assim, e pretas. Claro que eles estão felizes. O grande representante hoje do esporte mundial na luta antirracista recebeu o troféu de melhor jogador do mundo. Mas aí eu vi alguns amigos falando assim, a FIFA passou um recado contra o racismo. Não. A FIFA não passou um recado contra o racismo. O prêmio de ontem, porque se a gente achar que o prêmio de ontem é um recado contra o racismo, a gente pode questionar algo inquestionável. O Vini Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo. Ele teve o melhor desempenho, assim, com sobras, na minha opinião, com sobras. Eu respeito quem acha que o Rodri foi o melhor jogador, que eu acho que há como defender que o Rodri foi. Eu acho que foi o Vinícius, com sobras. O jogador que individualmente teve o maior impacto na temporada, aquele que mais sobrou individualmente no esporte coletivo foi ele. Então, o troféu que ele ganhou ontem não é um recado da FIFA por coisas que ele faz fora do campo. Pelo contrário, o que ele faz no campo dá visibilidade às causas às bandeiras que ele impunha, e não o contrário. Não são as bandeiras que ele impunha que levaram ao troféu de melhor jogador do mundo. Não. É o troféu de melhor jogador do mundo que vai passar a dar mais visibilidade ainda à importante causa que ele impunha. Porque se a gente achar que é um recado o prêmio de ontem, a gente pode questionar que ele não tenha sido o melhor jogador do mundo, que o prêmio tenha sido dado por questões políticas. Se ele fosse um cidadão abjeto, ou um cidadão alienado, que não liga para o que acontece ao redor dele, ainda assim ele mereceria, com sobras, o prêmio de melhor do mundo. Então, assim, ele já era o jogador mais importante do futebol mundial, pelas razões que eu estou relatando aqui, e agora o jogador mais importante está premiado também com o troféu de melhor jogador do mundo. Então, assim, que sorte do futebol de ter um representante melhor do mundo desse jeito. Mas não é por isso que ele recebeu o troféu de ontem. Ele foi o melhor jogador do mundo. E não o contrário. Eu acho que a gente também tem que deixar isso bem claro. Para quem não é assim aquele fanático por futebol, não acompanha tanto assim a temporada. O que levou o Vinícius a ser coroado o melhor jogador do mundo foi o talento abissal e a dedicação abissal que ele demonstra em campo. Eu acho que o que reflete muito, desculpa, Eric, é a sensação pós título dado, né, do The Best. A sensação foi, poxa, justiça foi feita. Esse cara foi o melhor jogador em campo na temporada 23-24. Qual foi a sensação depois do Bola de Ouro? Peraí, a gente tem que explicar por que o Rodri foi o melhor do mundo. A gente via as explicações porque todo mundo ficou com a sensação que aquilo não foi justo. Ok, eu sei que tem gente com opinião diferente, acha que o Rodri foi o melhor, o Rodri é espetacular, já falamos sobre isso. É bom lembrar, os técnicos e os jornalistas que votaram na Bola de Ouro elegeram o Rodri melhor. No The Best. Sim. O The Best, perdão. Os técnicos de seleções ranqueadas na FIFA e os jornalistas elegeram de novo o Rodri melhor do mundo. O Vini acabou eleito porque os capitães de seleções votaram nele. E os torcedores, né? E os torcedores no voto popular, de lavada. Foi uma diferença absurda. Absurda. Mas se fosse contar só voto de jornalistas espalhados pelo mundo e de técnicos, o Rodri seria. Só o Rodri seria o melhor do mundo. A quantidade imensa de torcedores que votaram no Vini é muito maior do que a gama de jornalistas. Então acho que essa sensação, assim, não sei se a gente aqui no Brasil, talvez seja algo muito, né, condicionado ao nosso país, mas a sensação foi que agora a justiça foi feita. Poxa, agora o melhor jogador daquela temporada, que foi decisivo em todas as fases de mata-mata da Champions, em que ele foi campeão da La Liga, poxa, ele merecia ser o melhor do mundo. Não é só pelo título, mas como ele foi importante e decisivo no Real Madrid,
que é galáctico, é cheio de estrelas e ele é a principal. Ele é o principal astro de um clube que é recheado de estrelas gigantes. Então, não é fácil você fazer isso. Você ser o melhor jogador do Real Madrid já não é muito fácil, porque você está rodeado de gente incrível. E ele conseguiu ser o melhor do mundo. Então, acho que essa sensação ficou muito clara, assim. Poxa, agora realmente o prêmio está nas mãos de quem merece. E na sua emoção, faz sentido o que eu falei aqui? Claro, Isaac. Eu acho que é importante a gente pontuar isso. Sim. Ele não foi premiado só por isso, pela voz ativa daquilo que ele representa, né? Como homem negro que saiu da periferia e chegou onde ele chegou. Não é isso que eu tô querendo dizer. Não, eu sei que não foi o que você falou. Mas uma coisa, eu sei que não foi o que você quis dizer. Ela vem com a outra, né? Aquilo que ele representa, principalmente para essas crianças hoje aqui no Brasil, é muito grande. E não é só pelo futebol. É pela representatividade na sociedade. E quão bom é ver que o futebol está junto com a sociedade. O futebol não está sendo uma bolha separada da sociedade. E esse cara faz parte disso. Eu acho que o Vini assume um papel, desculpa, Rezende, rapidinho, que muitas vezes a gente viu acontecer aqui no nosso país, de jogadores engajados em causas importantes que demandavam a participação de atletas que tinham visibilidade. A gente lembra do Afonsinho, lá atrás, quando começou nessa questão sindical de os jogadores poderem se organizar e terem reconhecimentos como profissionais de outras áreas. Depois a gente vai lembrar do Sócrates, do Vladimir e do Casagrande participando da campanha 10 Diretas Já, da democratização do Brasil. A gente viu o Reinaldo, ídolo do Atlético Mineiro, muitas vezes também engajado nessa luta contra o racismo. Então, é importante que o Vini Júnior e outros jogadores, ninguém é obrigado, tá? Ninguém é obrigado a brigar por causas. Isso tem que ser uma coisa muito natural e que as pessoas se sintam à vontade para exercer esse papel. E que bom que o Vini Júnior se sentiu à vontade e quis assumir esse papel de ser uma voz contra o racismo, contra os racistas, contra a desigualdade social. Tudo isso que ele prega é muito importante. E ele provavelmente ele vai chamar outros atletas para que se engajem também nessas questões. Mas é bom a gente olhar para trás e ver que outros ex-atletas brasileiros também tiveram um papel importante nessa construção da sociedade brasileira. E é muito importante que os atletas, aqueles que se sentirem à vontade, façam isso, porque a gente vai ver que eles contribuem muito. O futebol é uma ferramenta de alcance muito grande, muito potente, mais do que outras áreas da nossa sociedade. Então, se um atleta de futebol consegue ter essa voz que o Vini Júnior está tendo e outros conseguem se juntar a ele, eu acho que a gente vai conseguir transformar muito mais, sabe? E aí a gente pensa em tantos que passaram o que ele passou, até na Espanha mesmo, que é um país com histórico problemático de racismo em estádios, né? Você tem uma longa história de brasileiros, de jogadores africanos que sofreram muito na Espanha, mas que não se sentiram confiantes, confortáveis, seguros. Sim. Acharam que a voz deles não seria ouvida, seria esmagada, seria ridicularizada. Mas o Vini não foi por muito tempo. O Vini não foi ouvido por muito tempo. Foi na 10ª denúncia, foi na 10ª denúncia que ele fez para a La Liga que os órgãos resolveram a fazer algo, porque começou a ficar feio. O Vini fez um país debater racismo. Exato, ele fez um país europeu debater um assunto que é extremamente desconfortável para eles e que eles não queriam debater. E que hoje não é nem crime. Então ele começou a debater a legislação de um país. Sabe o quão gigante é isso? As pessoas serem punidas. Poxa vida, então. E outra coisa, né, Jéssica? Desse cara. Essa questão atrelada ao que ele tem que fazer dentro do clube. Sim. O atleta, imagina a força que ele tem que ter, né? Mental, de saber que ele está combatendo algo que é muito grande, diferente desse clube onde ele mora, e acima de tudo ele ainda tem que continuar sendo esse craque dentro de campo. Então, assim, é uma força bem maior ainda do que... E as pessoas não conseguem imaginar isso, Isaac. Tem pessoas que não sabem o quanto esse cara deve estar sofrendo, ou quanto ele sofreu, o quanto ele ainda está sofrendo, porque é muito fácil para quem está de fora, é muito fácil para quem não vive essa situação falar: é mimimi, porque ele é preto, não tem nada a ver. Beleza. Vai sofrer o que ele sofre, vai debater o que ele debate e ainda ter que ser o craque dentro de um time que é papa título. O Real Madrid não pode entrar numa competição sem pensar em ser campeão. E ele, dentro desse Real Madrid, ainda além de ser campeão, ser o melhor do time. Veste a camisa mais importante do Real Madrid, fez o Mbappé usar a 9. A 7 seguiu com ele. E o Real Madrid é um clube do sistema. Sim. É um clube, ele ter essa voz ali dentro e se fazer ser respeitado ali dentro,
É um negócio muito grande. Perfeitamente, é o clube do sistema, concordo. Vamos ver a trajetória ano a ano do melhor jogador do mundo, Vinícius Júnior. Como profissional, a primeira temporada dele é 2017. Ele faz 37 jogos, apenas 5 como titular, marca 4 gols. Em 2018, eu já me lembro de ver um Vinícius Júnior que dava gosto. Eu lembro, ele jogou um turno, né, de Campeonato Brasileiro. O Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro com ele. Exato, jogou um turno, botou... E ele e o Paquetá jogaram muita bola juntos. Lembra daquele jogo com o Palmeiras? Enlouqueceu o Felipe Melo? Foi um turno... Foi o último jogo antes da Copa da Rússia. Foi, exato. Já era assim, caramba, olha esse moleque. Aí vai pro Real Madrid e demora um tempinho, né? O Zidane não dá muitas oportunidades a ele, né? Chega a escalá-lo como ala esquerda, manda ele pro Real Madrid B. Ficou na Castilha um tempo, né? Exato. Então, na primeira temporada dele, ele faz 32 jogos, 20 como titular, 4 gols. Na segunda temporada, ele vai fazer 38 jogos, vai vendo como vai subindo. 38 jogos, 17 como titular, 5 gols, 3 assistências. Na temporada 20 e 21... aí já sobe para 53 jogos. A temporada é que ele explode, né? É quando o Vinícius Júnior começa a se tornar um protagonista do futebol mundial. 2020 e 2021. 53 jogos, 30 como titular, 6 gols, 4 assistências. 21-22 segue a sua ascensão, disputa 63 jogos, 54 como titular, já vira um jogador incontestável no Real Madrid. 23 gols, né? O número de gols dele já vai explodir, 16 assistências. Em 22 e 23, 62 jogos, 25 gols, 22 assistências. E aí vem a temporada 23-24, 46 jogos, 41 como titular, 26 gols, 10 assistências, é a melhor média dele. E a temporada de melhor do mundo, a 24-25, 28 jogos, 26 titular, 14 gols, 9 assistências. No total, Vinícius Júnior conquistou, com o de hoje, 3 mundiais de clubes, 2 Champions, sendo protagonista absoluto de 2024 e autor do gol do título de 22, conquistou 3 títulos espanhóis e 1 Copa do Rei. É o que ele tem, além de 2 Supercopas da Europa e 3 Supercopas da Espanha. Ah, mas falta a seleção brasileira. Falta. A gente sabe que ainda não tem um título de seleção brasileira e a gente estava debatendo justamente sobre isso. O jogador melhor do mundo que a gente quer ver na seleção brasileira, o que está faltando e como isso é um desafio para o Dorival Júnior em 2025? Como a gente vinha falando aqui, né, Rizek, é muito importante que a partir de março a gente sabe de todas as dificuldades que um técnico da seleção brasileira tem. Ele trabalha 1 semana com o cara e o Ancelotti trabalha 10 meses com o cara, né? Então, a gente tem que fazer essa ponderação também para fazer as nossas análises. Mas o fato é que a gente precisa da melhor versão do Vini Júnior na seleção brasileira, como a gente precisa da melhor versão do Rodrigo também, que para mim são 2 dos jogadores mais talentosos dessa geração, jogadores do maior clube do mundo, campeoníssimos, como a gente acabou de mostrar no Catar. Então é isso, a partir de março o Dorival recomeça o desafio dele de fazer a seleção jogar bem, de fazer a seleção dar resultado e de fazer os melhores jogadores jogarem bem na seleção brasileira. Eu acho que basicamente é isso. E não é fácil. Sabe o que eu acho que tem atrapalhado esse desenvolvimento pelo menos do ataque da seleção brasileira, que para mim é uma realidade. Ali a gente tem muita qualidade para um dos melhores ataques do mundo. Eu coloco sem dúvida nenhuma. O Dorival conseguir passar alguma convicção em termos de ideia de jogo. Eu tenho visto o Dorival mudar muito a forma da seleção brasileira jogar. E eu acho que isso impacta diretamente num jogador que precisa se situar no coletivo para começar a jogar bem. O Vini tem muita pressão em cima dele com a camisa da seleção, muita. Ele precisa ser a nova estrela do Brasil, ele precisa substituir um protagonismo que era do Neymar, só do Neymar. Ele precisa dar um resultado positivo em campo, ele precisa ser o cara que resolve as partidas. Então veja bem como é ele errando pênalti, né? Veja bem como é difícil para um jogador conseguir se situar. Já vi o Dorival fazer um ataque com os 3 homens à frente mais solto. Eu já vi o Dorival fazer uma seleção que está jogando, pressionando o adversário. Já vi o Dorival tentar dar espaço para o Vini poder ocupar as costas da zaga, mais semelhante ao Real. Então acho que está faltando isso. Será que eu vou perguntar para ele sobre isso hoje? Tomara que me pergunte. Vinícius Júnior falando ao vivo em Doha, onde foi campeão do mundo. Prêmio de ontem. Que semana mais feliz. Tem que ligar, Vini. Muito obrigada. Foi uma semana muito bonita para mim,
para todos os jogadores que jogaram comigo, principalmente os jogadores do Real Madrid que fizeram tudo por mim, me dão liberdade, me ajudam todos os dias para continuar com grandes coisas para o time e para esse clube tão grande que é o Real Madrid. Tomara que consigamos continuar assim por muito tempo. Olá, que tal, Vini? Olá, Vini. Javier Stepan, para o Diário Marca. Parabéns pelo torneio que você fez. Eu gostaria de perguntar pelo Bellingham. Nós vimos que ele recebeu um golpe no músculo. Eu não sei se você pode falar com ele no vestiário. Olá, eu acho que não é nada grave, porque ele conseguiu jogar quase todo o jogo. Não falamos ainda porque não conseguimos parar. Até que cheguemos aí no avião, não paramos. Então, eu acho que não é nada e que ele possa estar no próximo jogo contra o Sevilha em casa. Olá, Vini, aqui. Rubén Cañizares, do ABC. Foi uma semana muito bonita para você, por tudo que significou, tanto o prêmio The Best, como esta final, como o prêmio de melhor jogador da final. O ano também foi excelente. Mas eu gostaria de saber, porque eu acho que é a primeira vez que você fala conosco da entrega do Balão de Ouro, como você se sentiu e que reflexão você tirou de tudo aquilo. Eu vivo os dias muito tranquilos, desde que eu pude dar à minha família algo a mais. Então, desde então eu vivo com muita tranquilidade e o Real Madrid é o maior clube do mundo e isso me deixou feliz por muito tempo e eu não baixei a cabeça, sempre continuei adiante, trabalhando forte e não ia ser um prêmio que as pessoas não quiseram votar por mim, não ia ser isso que ia mudar o que eu penso e o que todos os meus companheiros me dizem todos os dias. Eles me ajudam, me apoiam e fazem grandes coisas por mim. Eu estou aqui para jogar por eles e para fazer o melhor pela maior camiseta do mundo. Marcelo Corrêa, da TV Globo do Brasil. Geralmente, muitas vezes, quando a gente vê no futebol mundial dois astros de uma grandeza como a sua e a do Mbappé, se cria uma sensação de que aquilo pode dar algum problema, mas a gente tem visto desde o início da sua relação com o Mbappé no Real que vocês se buscam muito e naturalmente dentro de campo. E as imagens do jogo de hoje demonstram assim sorrisos e realmente assim uma sintonia muito grande. Como é que se construiu essa relação que a gente está vendo em campo? Eu sempre falo que sou um grande fã do Kylian e mandei muitas mensagens para ele poder vir jogar com a gente, então o relacionamento sempre foi de admiração, mas de longe, né? Um admirava o outro e sempre sonhava em jogar junto com ele, porque é um grandíssimo jogador e se Deus quiser possa fazer muitos gols e conquistar títulos com a gente, porque é um grupo muito bom, onde todo mundo se ama muito e é por isso que no final as coisas dão certo, né? Ninguém tem vaidade de ninguém. Ninguém liga quem vai fazer o gol, a gente só quer ajudar o Real Madrid e colocar no topo onde sempre deve estar. Olá, só para lembrar que só temos algumas línguas disponíveis, inglês, árabe e espanhol, então eu peço que, por favor... Olá, parabéns. Muito sucesso para você, muitos troféus. Mas quão importante foi esse prêmio, principalmente esse troféu para o seu time como um conjunto? Quão importante foi para a sua confiança e pelo futuro do Real Madrid? A cada jogo que entramos é para ganhar, principalmente quando é uma final e um troféu a mais para o Real Madrid, que sempre queremos estar no topo. E não é um troféu qualquer que ganhamos hoje. Somos escolhidos e coroados como o melhor clube do mundo. Tomara que continuemos assim por muito tempo. E eu acho que é o meu terceiro troféu. E tomara que continuemos assim por muito tempo, fazendo história com essa camisa. Last question, please.
Última pergunta, olá, Vini. Alberto Perigo, da Onda Zero. Eu estava vendo um dado que você estava falando dos títulos que você conseguiu com o Madrid, desde que você chegou. Você tem 14 títulos, o Barça 4 como clube e o Atlético 1. Muitas vezes você falou de marcar uma época. Você acha que isso é marcar uma época? Eu acho que sim, porque estamos... Eu só continuo e estamos indo pelo que a história pede, que são muitos títulos, que são que é uma grande história, pois nem todos os jogadores podem vestir essa camisa e nem todos têm a oportunidade de jogar pelo maior time do mundo. Somos escolhidos e temos que aproveitar de cada dia, porque é algo único que poucos jogadores sonharam e conseguiram cumprir. Muito obrigada, Vini. Palavras de Vini Júnior, eu interrompi a Jéssica. Não, acho que nós fazemos análise na seleção brasileira, porque não adianta, a gente olha uma exibição dessa qualidade de Vini Júnior e de Rodrigo, não tem como a gente não trazer para o nosso. Como que eles não conseguem prosperar na seleção? E acho que esse coletivo, eu falava de uma convicção do Dorival, acho que ele precisa manter uma convicção. Porque quando a gente entender que seleção é essa do Dorival, eu acho que os jogadores vão se sentir mais à vontade e conseguir repetir comportamentos. É uma seleção que tem tentado adequar conforme adversário, conforme os jogadores que tem, e talvez nesse meio do caminho está faltando a convicção do treinador. Teve um tal do Messi que passou pelo mesmo problema, né? Porque ele não joga na Argentina que jogava no Barcelona. Chegou a desistir 2 vezes de Teve um tal de Messi que passou por isso também. Chegou a abrir mão 2 vezes, né? Depois voltou. Só para dizer que assim, nem sempre é simples você repetir em seleções o que você faz em clubes. Se até o Messi passou por isso, né? O maior jogador da era moderna do futebol passou por isso. Não é algo tão simples assim, né? E vai falar Carlo Ancelotti. Aquele que quase assumiu a seleção brasileira esteve no radar justamente para resolver problemas como esse, porque os jogadores não jogam na seleção que jogam no clube dele, e agora ele fala como campeão do mundo mais uma vez. Pelo jogo de hoje, eu acho que foi um momento de sucesso em Doha. Muito obrigada. Por favor, a primeira pergunta. Microfones, por favor. Coach, I am Abdulrahman from Alta Sport Channels. I want to say congratulations. Dar os parabéns. Foi um trabalho muito grande com o Real Madrid em 2024. Como está se sentindo depois desse grande sucesso? Tudo foi muito bem em 2024, com um ano fantástico, considerando as dificuldades que tivemos e que ainda temos muitos grandes lesões, Carvajal, etc. Então, esse ano terminamos muito bem, e quanto a isso, desde a confiança, e vamos tentar repetir isso em 2025. Olá, Carlos, que tal? Boas noites. Olá, Carlos, boa noite. Parabéns pelo título. Está falando do final de 2024. Eu gostaria de perguntar por 2025. Reconhece as dificuldades? O que espera do time a partir de 2025? Bem, já começamos a ver jogadores que estavam fora, como Camavinga, Rodrigo. Então, o time está mais completo. Acho que saímos do momento de maior dificuldade, que foi há um mês, e pouco a pouco, logicamente, ainda não estamos no nosso melhor nível, mas já vemos algo, principalmente, que somos muito perigosos no ataque. Então, se trata de sair com a bola de trás limpa para ativar os atacantes. O time é muito perigoso. Olá, que tal, Carlos? Olá, Carlos. Javier Estepa para o Marca. Se transformou no técnico com mais títulos da história do Real Madrid. Eu gostaria de perguntar se é capaz de ficar com de escolher um. Não. Logicamente não.
É difícil escolher, porque realmente foi algo especial. O 10º para mim, para o Real Madrid também. Depois, quando no segundo ano, a vitória na Champions de Paris também foi especial. Mas eu tenho que escolher esses dois. Olá. Felipe Monforte para BeIN Sport. Parabéns por mais um título com o Real Madrid. Eu gostaria de perguntar se é melhor ganhar os títulos com o Real Madrid. E ontem tinha perguntado se tinha perdido o controle. Recuperou esse controle ganhando hoje? Não. Não. Quero ser honesto. Eu quero ganhar títulos no Real Madrid. É mais fácil que ganhar em outros times, porque o Real Madrid tem um clube fantástico, uma torcida que anima e uma equipe com os melhores jogadores do mundo. Então, ganhar aqui é mais simples que em outros lugares, considerando que ganhar títulos não é simples. Olá, Carlos. El Mundo, parabéns pelo título. Perguntam por 2025 pelos títulos. Eu gostaria de perguntar por junho de 2021. Contou muitas vezes como reagiu àquela chamada de José Ángel Sanches. Não sei se hoje, quando se transforma no treinador com mais títulos da história do Madrid, que não é algo simples, não sei se é mais ou menos simples que uma Champions. O que você lembra dos dias prévios, aquela chamada quando estava no Liverpool? E acho que não imaginava tudo isso. Não imaginava, porque previamente nunca tinha pensado que poderia voltar. Eu fiz essa ligação somente para ver se podiam encontrar alguns jogadores, né, para contratação. Deixei aí e efetivamente eles caíram na armadilha.